Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês o resultado de um backtest de um setup bastante conhecido, que é o setup da filha malcriada. Esse setup foi desenvolvido pelo Storm, um trader bastante famoso na internet, provavelmente você conhece, e eu fiz o backtest dessa estratégia durante um período de 10 anos em 100 papéis da nossa bolsa. Então, ou seja, é um backtest bastante extenso, envolvendo muitos papéis durante um período bem considerável, um período bastante longo, né? 10 anos. E eu vou mostrar todo esse resultado, né, o compilado de tudo isso, e fica até o final do vídeo, que no final eu vou passar para vocês uma dica para não cair num erro muito comum que eu tenho visto quando as pessoas fazem backtests de ações e acabam tirando ali conclusões precipitadas. Então é um erro que eu tenho visto com muita frequência e eu vou dar essa dica no final do vídeo, então fica até o final. O setup filha mal criada é um setup que ele funciona a favor da tendência. Você sempre vai operar na mesma direção da tendência. Como é um setup de ações, a gente só vai operar comprado. E a gente só vai operar, né? A gente só vai entrar naquela operação, naquele papel, se tiver uma forte tendência de alta. O mercado então precisa estar subindo para você entrar. Eu vou mostrar os sinais de entrada e saída. Bom, aqui nós temos o gráfico de uma ação, tá? É a Lojas Americanas. E a ideia aqui é você comprar quando o papel estiver subindo. Não é exatamente um sistema seguidor de tendência, porque ele não vai seguir a tendência até o final. Ele tem um alvo fixo. Atingiu aquele alvo, a gente encerra o trade. E ele também tem um stop fixo na entrada, tá? Como que funciona esse operacional? Ele é baseado em 4 médias móveis. A gente pode ver 4 linhas aqui no gráfico. Essa linha aqui de baixo é a média móvel exponencial de 80 períodos. Tá? Todas as médias móveis usadas aqui nesse setup são médias móveis exponenciais. Então nós temos uma média mais longa de 80 períodos aqui embaixo. Depois nós temos essa segunda média verde, que é uma média de 34 períodos. Depois nós temos uma terceira média, que é uma média de 17 períodos. E por fim a gente tem a média mais rápida de todas, né, ou a mais curta, que é uma média de 4 períodos. Então repetindo, 80, 34, 17 e 4 períodos. Após colocar essas médias, como é que é o funcionamento aqui do setup? Essas 3 primeiras, o objetivo delas é mostrar a direção do mercado, a tendência do mercado. A gente só vai comprar o papel quando ele estiver numa tendência de alta forte. E como que a gente vai identificar isso? Essas 3 linhas precisam estar apontadas para cima. Tá? Elas precisam estar com uma inclinação positiva. A gente pode ver que durante todo esse período aqui, ó, nós tivemos uma tendência de alta usando esse critério. Se a gente olhar aqui, ó, o início do gráfico, nós tivemos uma tendência de baixa. As 3 estão apontadas para baixo. Aqui no meio, elas não estão se entendendo, né? Algumas estão caindo, outras estão subindo, outras estão mais flat. Então aqui a gente tem uma região mais bagunçada, mas aproximadamente a partir desse ponto aqui, as 3 inclinam para cima e nós temos aqui a confirmação de uma tendência de alta. Então a primeira regra, e essa regra ela vai funcionar como um filtro, é que essas 3 linhas, essas 3 médias precisam estar apontando para cima, ou seja, elas precisam ser ascendentes, tá? Então esse é o meu filtro. As 3 médias precisam ser ascendentes. E qual que é o meu ponto de entrada? O ponto de entrada vai ser dado pela quarta média, a média de 4 períodos. Como é que a gente vai analisar? A gente vai esperar essa média virar para baixo. Então vou dar um zoom aqui. Eu vou esperar ela virar para baixo. Olha o que aconteceu aqui. Essa média estava para cima, ó, subindo, a de 4 períodos. Aqui ela virou para baixo. Tá? Vou colocar uma setinha aqui para mostrar para vocês, ficar bem claro. Ó. Nesse ponto aqui, ó, ela virou para baixo, tá? Ela está apontada para baixo. Quando ela vira para baixo, já é um sinal de atenção. Bom, já é um sinal de alerta aqui. Eu vou esperar agora ela virar para cima. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, nesse dia aqui, quando formou esse candle, ela virou para cima. Então, aqui eu já tenho configurado o meu ponto de entrada. Ela precisa fazer esse V aqui, tá? Virou para baixo e virou para cima. Quando ela vira para cima, é um sinal que ela vai retomar a tendência. E é nesse ponto aqui que eu vou entrar, tá? Logo após ela virar para cima. Esse meu candle branco aqui, ó, que virou a média para cima, é o primeiro candle que virou a média de 4 períodos para cima, ele é o meu candle de referência. Minha entrada será baseada nele. Aqui aconteceu de novo, ó.
Aqui foi a mesma coisa, ó, virou para baixo e aqui virou para cima. Então esse outro candle branco aqui é meu outro candle de referência, tá? É o candle do sinal. Então aqui eu tive dois sinais nesse trecho aqui. Se a gente olhar para frente, ó, aqui a gente teve outro sinal. Tem outros sinais aqui no gráfico, tá? Enfim, vamos pegar esse primeiro sinal aqui. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Tá? Então nós temos a média que ela virou para baixo, inclinou para baixo, aqui ela inclinou para cima. E esse candle grande branco aqui foi o responsável por fazer a inclinação ficar positiva. Bom, o meu ponto de entrada vai ser o rompimento da máxima deste candle. Vou colocar uma linha aqui. Tá? Então, a máxima desse candle é o meu ponto de entrada. Esse ponto de entrada ele precisa ser rompido logo no dia seguinte, senão desconfigura o sinal. E foi o que eu tive aqui, ó. Logo no dia seguinte, tá? Nesse dia aqui, eu tive o rompimento da máxima e a entrada da operação foi feita aqui. Eu compro o papel exatamente aqui. Na verdade, eu vou deixar uma ordem pendurada aqui, né? Logo no rompimento. O meu stop vai ser a mínima do meu candle de referência, ou seja, meu stop vai ser aqui embaixo. E a minha máxima, eu vou projetar duas vezes essa distância lá para cima, né? Que vai dar mais ou menos alguma coisa aqui em cima, assim, ó. Tá? Então, o meu stop vai ser a mínima do candle e o meu alvo vai ser duas vezes esse risco aqui, tá? Bom, então a gente fez a entrada nesse dia, puxar o gráfico para cá, ó. Tá? Então, olha só, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º dia, rompeu o nosso alvo, atingiu o nosso alvo. Se a gente for desenhar de novo aqui, ó, eu tive que o meu ponto de entrada, o meu stop, meu alvo foi aqui, ó. Tá? Esses 2 dias aqui chegou bem próximo, mas foi nesse dia aqui que o alvo foi rompido, tá? Então o meu trade deu esse lucro aqui, ó, que já está marcado no gráfico, tá? Então assim, é bem simples, tá? É um trade a favor da tendência, vocês podem ver que o preço continuou subindo, mas a gente ficou de fora, tá? A gente não continuou porque o objetivo dele não é surfar toda a tendência. O objetivo dele é apenas pegar aquele impulso inicial de quando o preço ele está recuperando. Ele desce. Se eu não tivesse entrado aqui, eu poderia ter entrado aqui de novo. Tá? Vamos supor que eu perdi essa entrada aqui. Aqui deu uma nova entrada. O preço caiu, fez um pullback. Quando ele começa a subir, o rompimento dessa máxima aqui seria minha entrada. E a mínima dele seria o meu stop. Nesse caso que eu seria estopado, né? Marcar aqui no gráfico, para vocês. Né? Aqui seria meu ponto de entrada. Né? O dia seguinte já abriu aqui com um gap e já deu entrada logo na abertura. E o stop seria a mínima que foi atingida aqui, ó. Se eu tivesse entrado nesse candle, teria sido estopado, tá? Nesse outro candle aqui, deu outra entrada, ó, esse rompimento, tá? A entrada, aqui o stop e o alvo, provavelmente alguma coisa aqui, né? Então, nesse dia mesmo, já atingiria o alvo. Enfim, esse é o operacional da estratégia. Se nós afastarmos o gráfico, a gente pode ver que temos nenhum setup acerta sempre, né? A gente pode ver que tem cada barrinha verde é um gain, cada barrinha vermelha é um stop. Então teve uns períodos aqui de stop. A gente pode ver, olha só, se a gente pega essa queda recente aqui das americanas, desde 2020, vejam como praticamente não teve entradas aqui. Por que quase não teve entradas? Porque as médias estavam para baixo e essas médias elas vão funcionar como filtro. O objetivo delas é impedir que a gente faça entradas no mercado quando o preço estiver em queda, porque a chance de stop é muito alta. Até porque durante esse período de queda, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deram 6 entradas e as 6 foram stops, justamente porque o papel estava caindo, né? Bom, mas não dá para a gente avaliar um setup, uma estratégia simplesmente olhando algumas operações em um gráfico só, né? A gente precisa de uma quantidade maior. Então, o que eu fiz? Eu fiz um backtest, vou pegar aqui para vocês, tá? Fiz um backtest de 100 papéis do Ibovespa, tá? Então, aqui eu tenho 100 papéis, todos eles testados durante um período de 10 anos. E eu ordenei eu fiz uma ordenação aqui da tabela pelo resultado, tá? Então aqui em cima eu tenho os papéis que deram mais lucro no período, tá? E lá embaixo eu tenho os papéis que deram prejuízo, né? O pior prejuízo ele tá aqui embaixo, tá? E nessa região aqui, ó, é mais ou menos a que divide os papéis lucrativos dos papéis que deram prejuízo. A gente pode ver que o número de papéis que deram prejuízo, que foram esses aqui, é bem menor do que o número de papéis que deu lucro, ó. É menor do que os papéis que deram lucro. Nós temos muito mais papéis lucrativos
do que papéis com prejuízo, tá? Muito mais assim, em torno de, olhando aqui na barra de rolagem, né? A gente teve mais ou menos 60, 65% dos papéis, não 60% dos papéis dando lucro e 40% dos papéis dando prejuízo no período. A gente pode ver o gráfico de cada um, tá? Por exemplo, pegar o papel que performou melhor aqui, ó, Suzano. Se eu clicar aqui em detalhes, eu tenho todos os três e eu tenho a curva de capital da Suzano. Olha como é que foi a curva de capital da Suzano olhando esse setup. Os primeiros anos, né, mais ou menos os 5 primeiros anos, ó, ficou no 0 a 0. Mas depois a segunda parte, né, os outros 5 anos, teve um resultado bem melhor, tá? E a Zetec, vamos ver o gráfico. Não, vamos ver aqui, ó, detalhes, gráfico. Olha a curva de capital de Zetec, como é que ficou, tá? Lá no comecinho, realmente não saiu do lugar, até porque a gente estava no bull market na época, surfou bem, na verdade a gente estava no bear market aqui, né, um mercado de queda, depois surfou bem e depois deu uma congestionada aqui no meio, tá? Então assim, cada papel aqui teve o seu resultado, mas o ideal é não analisar cada papel individualmente, mas analisar um todo aqui, um compilado de tudo isso, né? Embora que a gente pode ver papel por papel para fazer uma análise detalhada. Inclusive, se você quiser aprender como fazer um backtest, fazer um backtest de qualidade que vai se reproduzir na conta real, eu tenho um curso Estrategista Quant, onde eu ensino do zero pessoas que nunca fizeram backtest, como começar a fazer os backtests e, mais importante, duas coisas: fazer um backtest da forma correta, sem ficar inserindo vieses no backtest, sem ficar distorcendo o resultado, tá? E como também interpretar o backtest. Tem gente que olha a curva, se deu lucro, já quer operar na conta real. E não é bem assim. Tem vários detalhes que a gente tem que olhar antes de colocar em conta real, para não acontecer do backtest dar lucro, mas quando você vai operar na conta real dá prejuízo, tá? Tem uma série de detalhes ali que você tem que considerar antes de partir para a conta real. Tá? Eu ensino isso tudo no meu curso Estrategista Quant, que tem o link na descrição do vídeo, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho o resultado individual de cada um dos papéis, mas eu também fiz um backtest de carteira, que é simulando qual que é o desempenho de uma carteira operando vários papéis simultaneamente. Então eu montei aqui um backtest de uma carteira de 10 anos, durante o período de 10 anos. Qualquer papel do IBXX poderia entrar na carteira, mas eu ficaria posicionado em apenas 10 papéis simultaneamente. Eu considerei um custo de 0,04%, que é um custo bolsa, tá? Então considerei custos no backtest, considerei uma corretagem gratuita, pagando apenas o custo bolsa. Caso você não tenha corretagem gratuita na sua corretora, basta pegar o número de operações e multiplicar pela sua corretagem e deduzir do valor final do resultado, tá? E este foi o resultado, vamos dar uma olhada aqui. Esse é o gráfico final do resultado desse backtest, tá? Durante o período de 10 anos. Mais uma vez repetindo, todo esse período inicial nós tivemos um período de bear market na bolsa. Isso afeta todos os sistemas, todas as estratégias que operam na ponta compradora, tá? Então, isso aqui é normal, o sistema não sair do lugar durante esses períodos. Aí vem o bull market, a gente surfa toda a alta do bull market. Quando o sistema é bom, a gente bate a rentabilidade do Ibov nessa alta aqui, tá? E agora nós iniciamos aí mais ou menos 2021, iniciamos um período de bear market novamente, né? Que a gente não sabe quanto tempo que vai durar, que é esse período ruim aqui no final do gráfico. Bom, o que eu achei dessa curva de capital, tá? O que eu achei dela? Eu achei uma curva que, assim, duas coisas que a gente pode citar aqui, principais, né? Tem vários detalhes que a gente pode citar, mas duas coisas importantes. Primeiro, faltou estabilidade, né? Faltou muita estabilidade. É uma curva de capital que chacoalha muito, tá? Ela não é aquela linha assim mais estável, vai lá em cima, vai lá embaixo, né? São muitos drawdowns aqui espalhados ao longo da curva, tá? É um sistema que sofreu aqui, vamos ver aqui nos detalhes. 22% de queda, percentualmente até que não foi tanto não, 22% de queda aqui no crash do Covid, tá? Aqui nesse período mais recente o sistema está sofrendo bastante, aqui em breve, se continuar, vai bater esse drawdown, tá? O drawdown atual está bem próximo do drawdown histórico, em números, tá? Em números ele já bateu, mas em percentual ele ainda não bateu, tá? Ele ainda não bateu em percentual, mas deve estar bem próximo, deve ter em torno de uns 20% já essa queda aqui. Então, assim, é uma curva, pra falar a verdade, achei bem feinha essa curva, tá?
bem feinho, dos sistemas menos estáveis que eu já trouxe aqui no canal. Outra coisa importante para falar aqui também dessa estratégia é a avaliação da rentabilidade, porque só vale a pena operar uma estratégia que ela bata o Ibovespa, né? Senão, basta comprar um ETF, basta comprar ali de forma passiva, né, e ter a rentabilidade da bolsa. E nesse período aqui, que foi um período de 10 anos, começou em janeiro de 2013 e foi até janeiro de 2023, tá? 1º de janeiro desses anos. Nós tivemos uma rentabilidade de variação de 69,7%, ou seja, 70%, tá? 70% de rentabilidade em 10 anos. É uma rentabilidade meio baixa, né? Para a gente ter certeza, vamos comparar com o Ibovespa. Aqui eu tenho o gráfico do Ibovespa, né? E o Ibovespa ele é o nosso benchmark para esse tipo de operação. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, vou medir quanto que o Ibovespa rendeu no período. Então vou pegar lá o início de 2013. Cadê 2013? Aqui, ó. Tá, 4 de janeiro, mais ou menos aqui, ó. 4 de janeiro de 2013 até janeiro de 2023, que vai dar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, nós tivemos aproximadamente 78% de alta. Tá? O Ibov, nesse período, subiu 78%, enquanto a minha estratégia me deu 70%, ou seja, não bateu nem sequer o Ibov. Né? Alguém que tivesse comprado o BOVA11 nesse período teria tido menos trabalho, né, de acompanhar ali compras e vendas, do que e ainda teria mais rentabilidade, né? Só comprar de forma passiva e ainda teria mais rentabilidade. É claro que a gente consegue melhorar esse número aqui, tá? A gente consegue melhorar, dá para usar mais alguns filtros, a gente pode mexer no setup, mudar aqui alvos, né, stops, talvez colocando um trailing stop, fazendo uma seleção de papéis, dá para melhorar. Mas sistemas que no início assim já começam com números ruins, não vale muito a pena trabalhar neles, tá? É melhor pegar aqueles sistemas que logo de cara já dá um bom resultado, tá? Logo de cara já dá um bom resultado, e aí você investe neles para ficarem ainda melhores, tá? Nós tivemos uma taxa de acerto aqui de 37%, tá? Esse aqui talvez é o grande ponto negativo dessa estratégia. A taxa de acerto é muito baixa, só 37%, e o payoff 1,89, tá? O payoff é a relação de quanto você ganha versus quanto você perde. Tá? O seu gain médio dividido pelo seu loss médio. 1,89 é até um bom número, tá? O payoff é que ele tá bacana. O problema realmente é a taxa de acerto, que é muito baixa. Bom, agora a dica que eu falei que eu ia passar para vocês, ela tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui que eu já mostrei, né, é a minha tabela com backtest de todos os papéis, né, que eu disse, 100 papéis, ordenados aqui pelo resultado. Então, o que muita gente faz? Muita gente interpreta, né, lê isso aqui da seguinte forma. Olha, Suzano, tá? Suzano, EZTEC, BPAC, AMEC, ETL, GGBR, esses papéis aqui do topo são os papéis que funcionam melhor com essa estratégia, tá? Muita gente faz esse tipo de leitura desses dados, tá? Esses são os papéis que funcionam melhor, esses são os papéis que se encaixam melhor com esse setup, tá? Esses são os papéis onde você deve aplicar esse setup. Muita gente faz esse tipo de leitura. Acontece que a leitura estritamente correta mesmo não é exatamente essa. Não é que esses papéis funcionam melhor. A leitura correta é: esses papéis funcionaram melhor. Tá? Esses papéis desempenharam melhor com essa estratégia. Você tem que conjugar isso no passado, tá? Porque esses papéis realmente foram os papéis que apresentaram o melhor resultado com essa estratégia, mas isso tudo está no passado. A princípio, não existe nada que garanta que no próximo ano, por exemplo, agora em 2023, esses papéis continuarão no topo da lista. Pode acontecer de no final do ano, quando a gente fazer esse levantamento de novo, de 2023, né, considerando só 2023, esses papéis venham cá para o final da lista e os papéis do final da lista subam ali para cima. Tá? Então não é tão simples assim. Ah, performou bem no passado, vai performar bem no futuro também. Tá? Eu vejo muita gente caindo nesse erro, interpretando errado. Às vezes o pessoal olha isso aqui e fala assim: ah, então vou operar só Suzano, vou pegar essa estratégia e aplicar só em Suzano. E aí, no próximo período, a pessoa leva ferro, porque esse resultado aqui não se repete. É possível tirar vários insights desse desempenho passado, tá? É possível fazer seleções de papéis utilizando o desempenho passado deles, mas não é tão simples, não é simplesmente pegar aqui e aplicar para o futuro, não, tá? Então a dica é essa: não siga isso aqui
cegamente, tá? Não opere apenas esses papéis aqui esperando esse comportamento não. Até porque pode acontecer um efeito muito comum, que é o retorno à média. Esses papéis, eles estão muito longe da média do mercado, eles deram um lucro demais. Então, num retorno à média, no próximo período pode ser que eles venham devolver boa parte para ficar no lucro médio que os papéis dão nessa estratégia, tá? Essa é a dica para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, dessa análise, não esqueçam de curtir o vídeo e eu vou deixar um card aqui na tela de várias outras análises, de vários outros setups. Tenho dezenas de setups aqui nesse canal, todos eles analisados em detalhes para te dar ideias de trades. O objetivo que não é você pegar o setup e já sair operando a conta real, não. Você precisa fazer vários testes nele antes de ir para a conta real. Tá? São os testes que eu ensino no Estrategista Quant, que eu falei mais cedo. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado e até mais.